Olá, meu nome é Yara Aguiar. Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis. E mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. Você tenta ganhar músculos e não consegue? Está cansado de comer batata doce e frango igual a Graciane Barbosa e nada acontece? Tem dúvida o que suplemento você deve tomar? Se você precisa passar 2 horas na academia para definição muscular? Hoje o nosso papo vai ser sobre isso. Músculos, como manter, como hipertrofiar. Algo muito importante para a longevidade. Mas hoje, para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Dr. Bruno Fischer, que é nutricionista e professor de educação física. Ele tem especialização em musculação e fisiologia do exercício, além de mestrado e doutorado em educação física, ambos pela Universidade de Brasília. E ele é um sucesso nas redes sociais, né, Bruno? Criador dos programas Métodos 3A de emagrecimento e saúde e também do programa Resultado Acelerado. É um cientista, uma pessoa que eu admiro bastante. Eu agradeço demais a oportunidade de bater esse papo com você. Seja bem-vindo, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade aí de bater um papo contigo e com sua audiência. Vai ser bem bacana falar de um tema que eu amo demais. Eu sei que você ama, eu sei que você ama. Mas antes de começar, Bruno, eu tenho que ser a youtuber aqui. Eu tenho que pedir para o pessoal curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, porque eu tenho certeza, pode segurar, que vai ter informações de qualidade. Vocês vão ganhar bastante conhecimento a respeito desse assunto. Bruno, a gente sabe que a partir dos 40 anos, ai, como dói isso, o corpo humano, ele começa a perder massa muscular, tem um declínio natural dessa perda, né? E estima-se que seria mais ou menos 0,5% ao ano e que a partir dos 65 anos essa perda chega a 1% por ano. E essa redução de musculatura, além de diminuir ali a funcionalidade das pessoas, ele tem impacto também na saúde cardiovascular, na saúde mental e em várias outras coisas. Manter ou aumentar essa massa é essencial para a nossa qualidade de vida e é sobre isso que a gente queria conversar hoje. No entanto, a gente sabe que muitas pessoas, objetivando exclusivamente o aumento de massa muscular, acabam utilizando de métodos escusos, vamos dizer assim, que recentemente o CFM teve até que intervir a respeito disso, né? Sobre o uso de hormônios com fins estéticos que acabam, sem comprovação, prejudicando a saúde como um todo. Mas aí vamos começar conversando definindo o que caracteriza uma hipertrofia muscular e qual seria a diferença entre ganhar massa muscular e a hipertrofia em si. Na verdade, assim, os dois são sinônimos, né? Assim, a hipertrofia é o nome mais, vamos dizer, científico, fisiológico que a gente dá ali ao processo, que nada mais é de aumentar. Se a gente for falar do ponto de vista fisiológico, ali, o termo bonitinho é aumento da secção transversa do músculo. Uhum. Na verdade, é você pegar o músculo assim, se aumentar o volume dele. Isso aí que é hipertrofia. Então, você tem as fibras musculares, é você aumentar o tamanho dessa fibra muscular e não a quantidade delas. Uhum. Então, até porque esse processo de aumentar a quantidade é um outro termo, que é hiperplasia, isso praticamente não existe. Existe muito pouco, assim, é muito limitado. Então, o que a gente ganha mesmo é aumentar o tamanho da fibra muscular. E aí essa hipertrofia, a gente aumenta ela de duas formas ali, né? Na verdade, vamos separar em dois conteúdos, nas proteínas contráteis que a gente tem ali dentro, e no conteúdo que dá toda a sustentação, né, sarcoplasmático. Então, a gente tem glicogênio, alguns outros substratos energéticos, água. Então, o aumento de tudo isso proporciona essa hipertrofia, ou seja, esse ganho de massa massa muscular, que é diferente de massa magra. Massa magra envolve ganho de osso e de outras coisas também. Então pode que a gente às vezes se refere à massa magra só ao músculo e não é diferente, só. exatamente. Então, assim, massa muscular é o conteúdo muscular. Massa magra pode ser várias outras coisas. Por exemplo, ganho de massa óssea está dentro do massa magra também. Exatamente. E aí, qual é o maior erro que as pessoas cometem nessa tentativa de ganhar essa massa muscular? Então, sem sombra de dúvidas, não treinar da forma adequada
E aí, não treinar da forma adequada, a gente está falando de intensidade e de consistência. Aham. Então, são esses dois os maiores erros ali da parte muscular. Então, tem muita gente que, às vezes, quer comprar um suplemento e fazer dieta com nutrição, um monte de coisa, mas o basicão, que é treinar bem, né? E o bem, volto a reafirmar, consistência e intensidade, ela acaba não fazendo. E você considera algum erro na alimentação também? Ou ali você considera, quando a gente fala de hipertrofia? Porque a pessoa ela pode ter essa hipertrofia, esse ganho de massa muscular se alimentando não tão bem? Sim. O que acontece assim, que o padrão de alimentação do brasileiro, ele já possibilita que a gente tenha bons ganhos de massa muscular. Então, a maior parte, vamos tentar falar assim, pelo menos a maior parte das pessoas ali, elas têm um consumo ali de proteína no almoço, no jantar. Então, às vezes, ele come uma carne, come um ovo no almoço, no jantar tem um lanche que tem isso, às vezes um café da manhã que tem um leite. Então, a gente pelo menos tem ali uma quantidade de proteína na 2 ou 3 refeições que permitem já ganhar massa muscular. Uhum. Tem ali o carboidrato que as pessoas comem, às vezes elas até comem demais, né, engordam junto, mas tem o ganho de massa muscular concomitante. Uhum. Tá? Então, é claro, treinar é o ponto mais importante. Então, é mais ou menos assim, se você fizer a alimentação perfeita, com toda a proteína, todo o carboidrato direitinho, e não fizer musculação, o seu ganho total de músculo vai ser 0. Você não vai ganhar nada de massa muscular. Por outro lado, você faz o treino muscular da forma adequada, com intensidade, consistência, e a alimentação meio bagunçada, come uma vez por dia, 2, você vai ganhar massa muscular. Só que aquém do seu potencial genético. Mas Claro. você vai ganhar. Perfeito. E existe um limite natural para essa hipertrofia? Obviamente que eu estou dizendo aqui natural, né? Sem uso externo de hormônios. E existe, por exemplo, uma idade ideal que a pessoa deve... Que a gente sabe que é como se fosse um cofrinho ali, que a pessoa deve acumular isso, que ela deve começar a acumular essa musculatura? Sim, existe, só que assim, a gente não tem dados na literatura científicos para dizer com exatidão quanto de massa muscular uma pessoa consegue ganhar. A gente tem assim vários estudos ali, principalmente estudos observacionais, que tentam fazer ali umas médias ali de ganho de massa muscular natural, né, sem uso de hormônios, essas coisas assim, em homens e mulheres. E isso depende porque depende de uma série de fatores. Então, por exemplo, uma coisa é a quantidade de massa muscular que um homem de 1,60 m vai ganhar, comparado com um de 1,90 m. Uhum. Outra coisa é o perfil genético da pessoa. Então, algumas pessoas têm uma predisposição genética muito mais favorável para o ganho de massa muscular do que outra. A predisposição hormonal. Algumas pessoas têm estímulos hormonais diferentes. Então, tem muitas coisas ali que estão ligadas ali ao potencial da pessoa ganhar massa muscular. Se a gente fosse tentar pensar numa média, aí vamos falar uma média, e é bem complicado esse tema aí, porque as pessoas às vezes criam falsas expectativas, né? Então, uma média de ganho de massa muscular de um homem, por exemplo, ao longo da vida dele treinando, consistente, com alta intensidade, fazendo a nutrição direitinho, ou seja, fazendo tudo certinho, uma média é na ordem de mais ou menos os 12 quilos de massa muscular ao longo da vida, isso natural. Então, assim, os estudos falam ali entre 9 e 18 quilos de massa muscular. E quando a gente vai falar em média e estudos ali, a gente tem os outliers. Condições. Aqueles que fogem muito disso, aqueles que ganham mais e aqueles que ganham muito pouco. Tá? Mas assim, a gente tem que falar num número, seria isso para homens e para mulheres ali na faixa ali de 7 a 10 quilos, ali vamos falar uma média de 7. Tá? Então isso aí, e assim, agora uma coisa que é importante reforçar, esses valores não são valores que qualquer pessoa vai ganhar. São valores que as pessoas vão ganhar treinando com consistência, com intensidade, fazendo tudo certinho. Alimentação ajustada, tudo certinho. Como tudo, né, Bruno? Acho que sempre envolve o fator genético, que é individual de cada pessoa. A resposta que ela vai ter, ela é individualizada pela genética. E o combo todo, em condições ideais, né, vamos dizer, de alimentação e de treino. Porque às vezes a pessoa cria uma expectativa, tá bom, então posso ganhar 7 quilos de... E ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Aí a pessoa, não, ela quer ganhar em 3 meses 7 quilos de massa muscular. E aí é onde eu ia concluir aí a resposta, aí levando em consideração 2 fatores. Esse total de ganho de massa muscular, a gente está falando entre 5 e 10 anos de treinamento. A maior parte disso a gente ganha logo nos primeiros 2 anos, especialmente nos primeiros 6 meses. Então vamos tentar colocar ali. Vamos dizer que uma mulher ela vai conseguir ganhar 7 quilos, que eu falei que é a média ali de massa muscular. A maior parte disso ela vai conseguir ganhar nos primeiros 2 anos de treino. E depois vai bem devagarzinho. E aí, geralmente, a gente tem um platô.
para o ganho de massa muscular. Não é eternamente a pessoa vai ganhando. Esse é um erro que as pessoas têm, assim, eu já treino há 20 anos e não estou ganhando mais músculo. Ok. Se você faz tudo certinho, tem um platô. Esse platô, geralmente, ele ocorre entre 5 e 10 anos de treinamento. E aí você fez uma outra pergunta que é sobre a idade para ganhar isso, né? Então, a gente tem, se a gente for pensar do ponto de vista mecânico, de fibra muscular, de síntese proteica muscular, independente de hormônio, a gente consegue ganhar massa muscular a vida inteira. Mas só que uma coisa que influencia muito o ganho de massa muscular é nosso status hormonal. E nesse ponto, homens tendem a ter o ápice da produção de testosterona até mais ou menos por volta dos 40 anos. Depois começa a declinar um pouco. Uhum. E mulheres, como ela depende menos da testosterona, até porque produz muito pouco testosterona, ela tem uma dependência de outros fatores, inclusive dos hormônios femininos, que aí começa a ter uma diminuída quando entra na menopausa. Uhum. Né? Aí vai depender da mulher, né? 45, 50 anos, enfim. Quem entra na menopausa precoce talvez tenha dificuldade um pouquinho. Mas uma coisa que é importante salientar, reforçar, é que todo mundo consegue ganhar massa muscular. Agora, imagina, eu comecei a treinar agora aos 60 anos, você vai ganhar. Tem estudos que mostram ganho de massa muscular absurdos com pessoas depois dos 60 anos, entendeu? Agora, se a gente for pensar no ápice, na melhor fase para a pessoa ganhar massa muscular, vai ali em uma média ali, depois da maturação dela, para homens ali por volta de 18, 20 anos, mulheres um pouco antes, até por volta dos 40 anos. E até recentemente, eu até mostrei no Instagram uma paciente minha que 68 anos... E ela ganhou massa muscular, né? Assim, 300, 400 gramas, que isso já é uma coisa, um ganho muito grande para alguém. Então, dá para ganhar massa muscular em qualquer época, mesmo que você não utilize, né, de hormônios e tal, que pode prejudicar a tua saúde. E aí você falou, né, que o maior erro que as pessoas cometem em relação a esse ganho muscular é o treino ineficiente, né, sem a intensidade, sem a consistência adequada. Mas aí, qual a importância da alimentação nesse ganho de massa muscular? Existe algum alimento que seja fundamental e algum alimento que você considere que deve ser excluído ou minimizado aí na alimentação? Na verdade, assim, a gente não tem o melhor alimento, a gente tem um combo ali, né? A gente precisa de... Cada alimento, ele tem a sua função no processo de hipertrofia. Uhum. Então, assim, quando a gente vai pensar assim, nos macronutrientes, entre gordura, carboidrato e proteína, a regra é você ter a maior parte dos das calorias vindas de carboidrato, entre 50% a 60%. Proteína, a gente tem uma quantidade que é baseada no peso da pessoa. Então, se a pessoa está dentro do peso ideal, a gente tem um cálculozinho que varia ali de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso geralmente dá 15% a 20% das calorias que a pessoa precisa consumir para ganhar massa muscular. Uhum. E gordura vai ficar entre 20% e 30%. Aí, claro, aí a gente precisa consumir gorduras boas, mais gorduras boas, por exemplo, monoinsaturadas e polissaturadas, que vem de azeite, castanha, essas coisas, que é gordura saturada. Mas também não pode deixar de comer gordura saturada, principalmente homem, porque senão diminui a produção de testosterona, mais a maior parte das outras. A proteína, ela tem que ser atingida a quantidade e a distribuição dela ao longo do dia é importante, 3, 4 refeições com proteína ao longo do dia. Uhum. E o carboidrato, se a gente consumir as melhores fontes, são fontes que têm junto fibras, que têm vitaminas, minerais, frutas, cereais integrais, porque não é só de macronutriente, a pessoa precisa dos micronutrientes para regular os hormônios, o metabolismo dela. Então, assim, consumir uma alimentação variada, rica, nutricionalmente falando, também é importante. E às vezes a pessoa tem a impressão que somente dá importância somente à proteína, né? E ao tipo de proteína, mas, por exemplo, o carboidrato é algo fundamental, né? Fundamental, importantíssimo. E assim, aí, além disso, isso tudo tem que ser de acordo com a ingesta calórica recomendada para a pessoa. Então, quando a pessoa está com foco em hipertrofia, a gente tem que entender o seguinte, que ela vai ter que consumir a quantidade de calorias para suprir o dia a dia dela e o gasto do treino. Uhum. Tá? Não só o gasto do treino, como o gasto da recuperação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que uma pessoa ela gasta 2.000 calorias, ela é sedentária e gasta 2.000 calorias. Ela começou a fazer um treino, começou a gastar mais 250 no treino e uma estimativa de umas 250 na recuperação. Então, agora essa pessoa está gastando 2.500 calorias. Então, a dieta dela tem que fornecer essas 2.500 calorias para ela, talvez às vezes até um pouquinho mais. Uhum. Não pode ser muito mais, senão ela engorda também. E se é menos do que isso, ela não vai atingir o potencial máximo, porque o nosso corpo sempre tende a dar prioridade para algumas coisas que são fundamentais. Então, por exemplo, se o seu corpo precisa de glicose no cérebro, ele vai preferir dar glicose para o cérebro
cérebro do que para o seu músculo. Então, se você come menos carboidrato, você vai prejudicar o seu músculo. Se você o seu corpo vai priorizar da proteína para a formação de hormônio e não para crescimento muscular. Então, você come muita proteína, vai produzir seus hormônios, mas não vai produzir músculo, por exemplo. Então, assim, a gente tem essa necessidade. Agora, é claro, quando a pessoa está com muita gordura, está no sobrepeso, aí, às vezes, com a dieta hipocalórica, ela consegue ganhar massa muscular porque está tendo energia armazenada, entendeu? Aí ela está usando aquela energia. Usando aquela energia, mas quanto menos gordura a pessoa tem no corpo, mais ela precisa da dieta ajustada em termos de caloria, uma dieta isocalórica ou ligeiramente hipercalórica. E treinar mais significa ganhar mais músculos? Aquela questão do musculação todo dia pode? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas em outro episódio, mas fala um pouquinho sobre essa importância. Então, que a gente vê, eu vou exemplificar, porque às vezes a pessoa fica 2 horas na academia, né? Ela foi 2 horas todos os dias ali na academia. Isso é necessário? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. A gente pode até fazer uma analogia com um medicamento, né? Então, assim, dose. Então, por exemplo, dor de cabeça, Tilenol. Eu não sei a dosagem de Tilenol. Vamos lá, Tilenol na bula tá dizendo não sei quantos miligramas, sei lá, 30 miligramas a cada 8 horas. Vou tomar logo 60 miligramas uma vez por dia. Não vai ter o efeito desejado. Vou tomar 15, não vai ter o efeito desejado. Então, o exercício, ele tem a dose adequada. E na musculação isso não é diferente. A gente tem a dose ideal de exercício que a maior parte das pessoas responde bem a ela. E essa dose a gente calcula como número de séries por semana para cada grupamento muscular. Então, vamos dizer que o grupamento muscular global, a gente está falando de membros inferiores. Certo. Coxa, por exemplo. Coxa, glúteo, membro inferior. Então, os estudos mostram que a gente precisa entre 10 e 20 séries para isso. Então, por exemplo, se a pessoa treinou ali por semana, tá? Então, por exemplo, 20 séries por semana, eu estou falando de 10 séries 2 vezes por semana, por exemplo. Aí, se ela fez lá 2 exercícios de leg press com 3 séries cada um, foram 6 séries. Aí fez agora cadeira extensora mais 4 séries. Você deu as 10 séries ali. Entendi. Você fez 2 vezes por semana, esse é o volume ideal. É o total da semana. É o total da semana. Assim, isso é muito complexo da gente deixar ali um número, um padrão. Isso aí os estudos eles falam, só que a gente tem que levar em consideração também outros fatores, né? Então, o nível de intensidade, a quantidade de repetições, tem a forma que a pessoa conduz o treino dela, tem outros fatores. Mas se eu tentar resumir, a gente vai falar de quantidade de séries por grupamento muscular, que na maior parte dos estudos mostram entre 10 e 20 séries por semana. E o que eu vejo na prática, as pessoas fazendo bem mais do que isso. Só que elas fazem isso bem mais, só que de forma inadequada, treinando com pouca intensidade, sem chegar no limite dela. Então, ela não treina bem feito. Aí acaba precisando de ficar muitas horas para querer ter um resultado e às vezes nem tem esse resultado. Se a pessoa treina de forma adequada, ela vai conseguir ter um resultado com muito menos tempo dentro da academia. Então, assim, é aquele negócio. Quanto mais vezes por semana a pessoa vai para a academia, menor é o tempo de treino dela, porque ela vai distribuir o treino dela, por exemplo, vai fracionar o corpo dela em algumas partes. Então, por exemplo, Bruno, eu vou 4 vezes por semana, então você vai treinar 2 vezes membro superior e 2 membros inferior. Bruno, eu gosto de ir todos os dias para academia, então vamos fracionar seu corpo em 3 partes. E aí você vai fazer 2 vezes por semana cada uma dessas partes. Exatamente. Entendeu? E isso é importante por conta daquilo que você explicou, da recuperação dessa fibra muscular, né? De tanto a recuperação daquele estiramento, quanto dos nutrientes que ela precisa ali para aquela contração. E aí, qual é o papel ali, tanto do sono quanto da hidratação nessa hipertrofia? Tá, então assim, o que acontece? A privação de sono, ela traz um monte de efeitos deletérios ali para o processo de ganho de massa muscular, de ganho de força. Então, a primeira coisa, assim, se você está privando o sono, e assim, a gente entende como uma quantidade adequada de horas, entre ali 7, 9 horas, que é o que funciona muito bem para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas. Então, dormir menos que isso. Então, primeira coisa, o maior estímulo de hormônios anabólicos que a gente tem acontece no período do sono. Que é por exemplo, em homens a testosterona e o hormônio do crescimento, e mulheres o hormônio do crescimento, também um pouquinho de testosterona e hormônios, e outros hormônios como o IGF-1. Então, esses hormônios eles são acentuados no processo dele durante o sono. Então, se você priva de sono e dorme menos horas, talvez você não tenha a totalidade desses hormônios atuando. Então, assim, a construção, o anabolismo. Então, imagina, é um momento que você está só para recuperar o seu corpo. Só para recuperar ali suas fibras musculares, para fazer todo aquele processo. Então, se você tem menos tempo de sono, você acaba influenciando negativamente nisso. A gente também tem estudos que mostram que, por exemplo, a privação de sono, por exemplo, pessoas que dormem menos de 6 horas por noite, ela tem um aumento no cortisol de quase 40%.
né, de 35% a 40%. E o cortisol, ele é um hormônio importantíssimo, só que se for muito estimulado, ele é catabólico. Ele acaba trazendo efeitos deletérios, aumento de gordura abdominal, perda de massa muscular. Então, assim, privar demais o sono vai aumentar o cortisol, que vai influenciar negativamente. A gente também tem estudo que mostra que a performance nos exercícios ela é reduzida quando a pessoa dorme menos, quando ela tem privação de sono, de 15% a 20%. Ela vai ter menos recuperação, o desempenho, a força dela vai cair nas sessões subsequentes, e quando ela está lá no treino, lá, se ela está conseguindo levantar, ela poderia levantar, sei lá, 100 quilos, ela só vai conseguir, sei lá, 60, 70, 80 quilos, ela vai conseguir levantar menos peso. E isso vai influenciar. Né? Então, o sono, ele degrada tudo, na verdade, né? Porque, infelizmente, a privação de sono é diabo, e aí né? eu ainda citaria outra coisa que você falou, de reduzir hormônios que são importantes, testosterona, GF1, outros hormônios, aumentar o cortisol, fazer com que a pessoa treine menos, e até a regulação também de leptina, grelina, que são importantes até na regulação do apetite, né? Isso. De como a pessoa vai comer. Ela acaba comendo pior, né? Ela tem uma desregulação disso também, acaba tendo mais fome de coisas que talvez não fossem tão saudáveis, porque ela tá ali querendo trazer outros prazeres, já que o sono não foi reparador e ela não tá bem descansada, né? Então isso também acaba influenciando, né? Com certeza. E a hidratação é a mesma coisa. Então, por exemplo, a pessoa ficar subidratada, né, então hidratação mais baixa, ela também aumenta o cortisol, já é um fator para aumento de cortisol. Se ela tem menos hidratação, ela vai ter dificuldade ali em, por exemplo, levar ali oxigênio, nutrientes ali para os músculos também. Então, assim, ela tem esse prejuízo. E o nosso corpo, ele precisa de água para a maior parte dos processos bioquímicos que a gente tem. Então, se a gente tem desidratação, a gente vai funcionar mais lentamente, não vai ter o processo de hipertrofia adequado. Então, por exemplo, o volume adequado de água é importante para uma via anabólica que chama mTOR, que é a principal via de anabolismo. Enfim, é outra. E tem estudos também que mostram que a desidratação compromete o desempenho no treino. Enfim, tem que ter a hidratação adequada e o sono adequado. E assim, a recuperação, além do sono, é daquilo que a gente conversou, dar os dias de descanso adequados. Dos grupamentos musculares também. Então, você precisa comer bem, todos os macronutrientes e os micronutrientes, incluindo proteína, mas também carboidratos e gorduras. Você precisa dar o intervalo dos grupamentos musculares, você precisa dormir bem e você precisa se hidratar, né? Então, é um combo de... Não é um tiro só, né? Não. São várias coisas que você precisa treinar fazer. Com intensidade, com consistência. Ao tanto de erro que as pessoas podem estar cometendo. Por isso que às vezes não tem um resultado desejado, né? Então a gente tem que manipular todas essas variáveis para otimizar. Com certeza. E aí, você falou sobre o papel da musculação, enfim, e os treinos que você já citou também, sobre os treinos HIIT, né? Esses treinos HIIT que são possíveis também, porque as pessoas conhecem o treino, o HIIT, mais aquela questão aeróbica, mas dá para você fazer um HIIT, vamos dizer, muscular também? Assim, como que funciona isso? É possível ganhar massa muscular assim? Sim, a gente tem dois tipos de HIIT. Um HIIT que é relacionado à musculação, que é o HIIT, é o High Intensity Training, é treinar com alta intensidade. A maioria dos treinos deveria ser assim, na verdade. E a gente tem o HIIT, que é mais focado na parte cardiovascular, que é o High Intensity Interval Training, com dois Is, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, assim, dependendo de como você faz esse HIIT, você consegue ter ganho de massa muscular em algumas regiões. Então, por exemplo, quando o treino HIIT, também depende do protocolo. Eu vou te dar um exemplo. Se você faz 4 séries de 30 segundos com carga na bike de spinning, por exemplo, você vai ter um estímulo de quadríceps e glúteo para ganho de massa muscular. Não tanto, talvez, quanto você fazer um exercício de musculação, mas você tem como ganhar massa muscular fazendo alguns tipos de HIIT. Então, depende de qual HIIT você vai fazer. Esse é o primeiro ponto. Então, dá para ganhar um pouquinho assim. Agora, o que acontece é que as pessoas... Aí é um outro erro que as pessoas têm, que é negligenciar a importância do treinamento cardio, treinamento aeróbico, nos ganhos de hipertrofia. Tá? Então, quando a gente tem vários estudos mostrando isso, que quando a pessoa ela faz a musculação e associa com treino cardiovascular, ela tem melhores resultados para hipertrofia, por diversos mecanismos. Então, por exemplo, uma melhor aptidão cardiovascular faz com que a pessoa aumente a quantidade de capilares, né? Ou seja, leva mais oxigênio, mais nutriente ali para os músculos. Uma neovascularização mesmo ali naquele músculo, né? Então, chega mais vaso sanguíneo. Então, chegando ali, o que vai acontecer durante o treino? Ela se recupera mais rápido de uma sessão para outra, ela consegue ficar mais tempo fazendo a série, tá? Por exemplo,
vamos dizer que a pessoa está fazendo ali uma cadeira extensora. Se a pessoa tem esse sistema vascular ali mais otimizado, ela, em vez de fazer 10, ela vai conseguir 11, 12 repetições, é melhor. Uhum. Tem muita gente, por exemplo, que interrompe a série, não é nem porque a parte muscular fadigou, mas a parte cardiovascular. A pessoa não aguenta mais, tá bufando ali, quase o coração saindo na boca. Então, assim, o treino cardiovascular, ele vai fazer com que a pessoa tenha melhor treino muscular. E eu amei que você falou isso, porque eu até já fiz um vídeo com o pessoal da Maromba, do pessoal da Maromba, que eu pego muita gente que você faz exercício, sim, faz musculação, coloca ele na esteira, ele pia ali, né? Ele acaba no instante. E eu falo o seguinte, gente, treinamento cardiovascular, o treino cardio, ele não vai derreter seus músculos. As pessoas têm a impressão que ela treinando, fazendo cardio, ela vai perder massa muscular. Isso não existe. Eu não sei de onde foi que tiraram isso. Na verdade, o que tem, assim, a gente tem um negócio que a gente chama de treino concorrente, que é justamente quando dentro da mesma programação, e a mesma programação, não estou falando no mesmo dia, não. Vamos lá, nesse mês, você tem algumas sessões de treino muscular e algumas sessões de treino cardiovascular. A gente chama isso de treino concorrente. Então, assim, o treino concorrente, dependendo de como você faz o treino cardiovascular, ele pode realmente dificultar, inibir ali a sua massa muscular. Só que isso, geralmente, assim, por exemplo, se você faz treino de musculação de membros inferiores e faz treino em bike de spinning, por exemplo, bike com metro, você não vai ter esse comprometimento. Se você faz pouco tempo de esteira, você não vai ter esse comprometimento. Agora, se você treinou musculação e foi correr 1h30, aí você vai ter comprometimento do seu ganho de hipertrofia. Entendeu? Então, assim, a gente pode sim diminuir a nossa capacidade de ganhar músculo a depender de como o treino foi estruturado. Então, o treino aeróbio pode interferir, mas geralmente naquela região que foi treinada, treinando no mesmo, logo após. Agora, por exemplo, eu treinei agora a musculação e treinei amanhã corrida maratona. Fiz lá 2 horas de corrida. Não vai interferir. Treinei isso daqui 6 horas. Não vai interferir. Então, a gente tem algumas coisas assim. Algumas estratégias. Algumas estratégias. Mas, geralmente, na massacrante maioria dos casos, para pessoas que treinam comumente academia, não interfere. Perfeito. E aí, quais são os sinais que indicam que esse treino está sendo eficiente para o crescimento muscular? O que as pessoas podem ali visualizar? Então, a gente pode tentar visualizar, assim, o ideal é que a gente use um mix de 2 formas de avaliação. Uma é de desempenho e a outra é uma avaliação fisiológica ali, de mensurar ali o que está acontecendo com aquele músculo, né? Então, por exemplo, no desempenho, como é que a gente vai poder perceber se a pessoa está evoluindo e está ganhando massa muscular? Ela tendo um aumento do treino mesmo, assim, da quantidade de carga que ela está levantando, da quantidade de repetições que ela está fazendo. A evolução dela. Então, se a pessoa está evoluindo, possivelmente ela está ganhando massa muscular concomitante. Principalmente pessoas que já são mais treinadas. Quando a pessoa é muito destreinada, ela está aprendendo o movimento às vezes. Então, às vezes, a evolução dela é pela melhorar ali a capacidade de executar o exercício do ponto de vista motor. Mas depois que a pessoa já está melhor treinada, aí ela já ganhou isso, ela já sabe agachar, já sabe fazer um supino, a evolução dela depende de ela ganhar músculo também. Então, assim, a gente consegue acompanhar, observar se a pessoa está tendo a evolução no treinamento. A gente também consegue mensurar se a pessoa está conseguindo descansar, ter o mesmo desempenho depois dos dias de descanso. Então, por exemplo, se hoje eu treinei membros inferiores, daqui 2 dias eu tenho que repetir o treino, eu tenho que ter conseguido fazer um desempenho igual ou melhor. Se eu não estou conseguindo, se isso está caindo, então não estão tendo recuperação, então possivelmente o meu ganho de massa muscular está sendo comprometido também. Então essas são as 2 formas de desempenho. E a forma de a gente mensurar isso fisiologicamente é você fazer uma avaliação física. Então, por exemplo, você mediu a circunferência de braço, está tendo um aumento do volume. E aí você mediu a dobra do braço, dobra cutânea do braço. E você percebeu que a dobra está igual ou diminuiu, isso é um indicativo de ganho de massa muscular. E você percebe, Bruno, vou até fazer uma consulta, uma dificuldade, por exemplo, tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior de hipertrofiar membros superiores e em detrimento de membros inferiores, isso acontece por que motivo? É também algum erro em treinamento ou alimentação? Não, assim, é difícil falar se tem um erro, mas assim, a genética, ela determina muito isso, né? Então, assim, tem pessoas que vão desenvolver muito quadríceps, não vão desenvolver muito glúteo, tem pessoas que vão desenvolver muito braço, mas não vão desenvolver peitoral, tem pessoas que vão desenvolver nada direito, né? Tem pessoas que vão desenvolver tudo bem. Então, assim, tem um componente genético muito importante ligado a isso, ao quanto você vai conseguir desenvolver daquela sua musculatura. Aí, claro, no treinamento também tem pessoas, por exemplo, pessoa que quer ganhar panturrilha, desenvolver panturrilha. Aí ela treina quadríceps ali, coxa ali, um monte de exercício, a panturrilha faz 2 séries de burrinho.
Aí quer ganhar o mesmo músculo que ela fez treinando quadríceps? Não vai. Então ela tem que ver se ela está tendo o mesmo nível de empenho naqueles músculos que ela tem uma maior deficiência comparado aos outros também. Então ela tem que analisar isso também. E algumas vezes ela vai ter que ter um treinamento por conta da genética, ela tem uma genética mais fácil de desenvolver membro superior, por exemplo. Aí ela vai ter que arrochar, vamos dizer, mais em membro inferior, se ela quiser aquele ganho de massa, ser mais eficiente e mais consistente em membro inferior, por exemplo. Exatamente. O que ela pode fazer, às vezes, é assim, treinar a quantidade de membro superior para manter aquilo que ela já ganhou, ou seja, o volume de treino de superior dela vai ser menor, e ela pode pegar até, às vezes, um pouco menos intenso. Porque, assim, às vezes, para você desenvolver a massa muscular, você faz uma quantidade de peso e de séries além do que você precisa para o funcional, para você fazer suas atividades do dia a dia. Para ter saúde mesmo. Para ter saúde, porque você está focando o quê? Em estética, em ganhar músculo para ter uma estética definição, melhor, né? Então, aí, nesse caso, às vezes, a pessoa que desenvolve muito um grupamento muscular, ela vai treinar menos ele e treinar os outros dentro do quê? Mais? Não, dentro do adequado, dentro daquele número que eu falei que é o número ideal. Não é, não, esse músculo eu não desenvolvo, vou treinar mais. Não, não é assim, entendeu? Certo. Então, para finalizar aqui, vamos entrar nas polêmicas. E os suplementos? O que realmente funciona e qual que é um desperdício de dinheiro, né? Vamos citar aí alguns. Eu vou te dar uns exemplos, aí você fala se funciona, o que você indica. Creatina, BCA, L-carnitina, a maltodextrina, correto, né? Caseína, enfim. O que funciona, o que a pessoa pode ou deve usar? Nesse caso da hipertrofia. Aí vamos lá, a gente tem vamos pensar assim, a gente pode dividir os suplementos em suplementos que têm efeito ergogênico e suplementos que funcionam como um complemento alimentar. Né? Então, o que é efeito ergogênico? Que vai melhorar a performance. Então, se a gente está falando de hipertrofia, a gente está falando de performance muscular, de ganho de massa muscular, por exemplo. Então, o único suplemento de todos estudados assim e que tem comprovação assim, absoluta que tem uma melhora muscular considerável para a hipertrofia é a creatina, que tem efeito ergogênico, ou seja, que eu não consigo nem com alimentação. Então, por exemplo, eu posso me alimentar perfeito, se eu tomar creatina eu vou ter um ganho além do que eu tinha me alimentando perfeito. Tá? Então, ele tem esse efeito suplementar à alimentação, né? um efeito além do que a alimentação promove. Os outros todos, ou eles são completamente inúteis, ou eles têm um efeito simplesmente de substituição de um alimento com outro. Por exemplo, caseína que você citou, whey protein que você citou, albumina, são fontes de proteína. Eles têm eles servem para você consumir proteína no lugar, por exemplo, de um peito de frango, de uma comida. Então, assim, eles servem como facilitador do processo. Algumas pessoas não gostam muito de comer carne e acabam preferindo whey, ou tem uma dificuldade, de manhã não tem tanta fome, prefere tomar uma vitamina. Então, eles vão trazer benefícios desde que esse benefício esteja ligado, porque a pessoa não consegue comer outros. Eles não são melhores, entendeu? Eles são substitutos. Então, por exemplo, o whey protein e esses outros suplementos proteicos, eu acho eles bem válidos para a dinâmica da gente do dia a dia. Para quem tem condição de comprar, eles ajudam, tá? Nesse sentido. BCAA são 3 aminoácidos, né? Que são os 3 aminoácidos mais importantes para ganho de massa muscular. Só que, para a gente ganhar massa muscular, a gente não precisa só de 3, precisa de mais de 20 aminoácidos. Tomar esses 3 sozinhos não vai fazer efeito nenhum. Então, é um suplemento inútil para o processo de ganho de massa muscular. Maltodextrina, por exemplo, é um carboidrato. Ela serve para quê? Para você aumentar a quantidade de carboidrato. Mas tem uma coisa que é fácil a gente comer na vida, é carboidrato, né? Muito. Então, assim, é um carboidrato, só para você ter ideia, ela tem um efeito metabólico ali pior do que um açúcar, por exemplo. Ela tem picos insulinêmicos e glicêmicos pior do que açúcar. Então, é muito mais interessante você colocar uma fruta, que tem mais micronutrientes, colocar uma aveia. Né? L-carnitina é um suplemento que é utilizado aí para perda de gordura, ineficiente para perda de gordura, não serve para perda de gordura, não funciona para nada disso. E, assim, realmente, não tem nenhum outro suplemento, assim, que pode te dar um ganho adicional que você não consegue. Então, basicamente, a creatina, né, que você tem esse efeito ergogênico que você citou aí, lembrando que, tá, o efeito ergogênico da creatina, ele é um efeito para quem num contexto da pessoa que tá com uma boa... Porque, assim, hoje em dia o povo usa creatina, não tô indo pra academia, tô usando creatina e tô achando que eu tô melhorando as coisas. Então, é um contexto de vida, né? De alimentação e de treino que pode complementar e ajudar nessa contração, né? Isso. E assim, detalhe, é um ganho muito pequeno. Então, assim, a creatina, ele realmente é um suplemento que funciona. Se a gente for pensar assim,
suplemento funciona, é a creatina. Só que, assim, tem efeitos superestimados. As pessoas acham que... Se eu não tomar creatina, eu cometendo um erro. Meu Deus do céu, você malha e não toma creatina, Exatamente. Né? Enfim. Mas, enfim, Bruno, muito obrigada. É muita coisa legal, gente. Acho que a gente conseguiu desmistificar muita coisa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final ali para aquela pessoa que quer ganhar massa muscular pensando em saúde mesmo, de vida, né? O que você diria? Então, primeira coisa é entender que o ganho de massa muscular ele vai muito, mas muito além do resultado estético, né? Da gente melhorar a nossa, como diz o shape, né? As pessoas estão muito se importando com isso. Então, assim, ele vai muito, mas muito além disso. Então, tem uma série de benefícios fisiológicos, de saúde, de longevidade, de melhor qualidade de vida na terceira idade. Então, assim, entender que tem que fazer algum exercício para melhorar essa massa muscular, isso é obrigação de todo mundo fazer. Pelo menos de todo mundo que quer viver bem. E aí, então, assim, se conscientizar disso é o primeiro passo. E depois, realmente, buscar ali um acompanhamento profissional, entendendo que o treino, a gente não precisa de exagero, não precisa de ficar horas na academia. Pouco treino, mas feito consistentemente, com a intensidade adequada, já traz os benefícios que a maior parte das pessoas precisa. Então, não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que ser feito. Com certeza. E eu queria dizer para vocês o seguinte, o ganho de massa muscular, ele é feito da forma ideal, com uma alimentação adequada, com um treino eficiente, ele seria fundamental para melhorar a sua saúde cardiovascular e te dar mais longevidade. Mas não utilize desses meios artificiais, né, com o uso de hormônios, porque você acaba retirando o benefício desse ganho de massa muscular, né? Você acaba... Pessoas que fazem reposição de forma inadequada, aumentando níveis de LDL, que é o colesterol ruim, reduzindo o HDL, que é o colesterol bom, e se prejudicando a despeito de estar fazendo uma atividade física e ganhando uma massa muscular. Então, além de você se preocupar com o seu shape, preocupe-se também com a sua saúde. É isso, Bruno. Deixa aí tuas redes sociais pra galera te seguir. Você tá super ativo. De volta, depois de uns meses. De volta ao Instagram. A rede é a Fischer Bruno, né? Meu nome é o contrário. E em breve, com consistência no YouTube também. Estamos torcendo para isso. No YouTube também a pessoa encontra. Então, gente, por favor, curtam, compartilhem, enviem esse vídeo aí para aquela galera que quer ganhar massa muscular ou que ganha massa muscular de uma forma inadequada para ter informação de qualidade. E o meu Instagram é doutora Yara Aguiar. E esse foi mais um Por Você, de Coração.